Olá pessoal, nessa videoaula eu irei falar sobre medição. Em específico, nessa videoaula, eu irei falar sobre uma situação que está ocorrendo e irei demonstrar para vocês como solucionar aqui. Então eu irei fazer o passo a passo. Então vamos lá, eu tenho minha superfície existente, que é minha malha de escavação, onde foi feito a escavação, o trabalho de escavação, certo? Essa área aqui, ó, onde vai entrar as transições, que são consideradas as frentes de serviços. Então vamos lá. Então aqui, essa superfície é a superfície de escavação. Vou explicar para vocês o que acontece. Primeiramente, eu vou mostrar para vocês aqui, vou vir aqui na barra Ribbon Viewer, vim aqui 3D Viewer, SW isométrico. Então, a minha área de trabalho aqui, a minha superfície, ela ficou em perspectiva isométrica. Eu posso fazer duas maneiras para colocar ela em conceitual. Eu posso dar um comando chamado SHA, e dar Enter e digitar wireframe, wide, realístico, conceitual, shade. Aí fica o critério de vocês. Vou digitar conceitual aqui e dou Enter. Aí o que vai acontecer? Essa superfície, essas transições, elas vão ficar em conceitual. Então beleza, aqui está em modo conceitual. Ou vocês podem vir aqui em Viewer, Visual Style, e aqui selecionar aqui, ó, realístico, conceitual, entendeu? Então vamos lá. Aqui está minha malha de escavação e aqui eu tenho as minhas transições. Podemos considerar também como camada, para você, se for do entendimento melhor. O que acontece? Vamos dizer que na minha obra tem que ser feito um certo pavimento, e para chegar a uma certa elevação é feitas as frentes de trabalho. Só que eu pago a empresa que está executando essas transições, essas camadas, de acordo mensalmente e de acordo com o que é feito. Então beleza, eu tenho aqui, tem a transição 1, camada 1, transição 2, camada 1, transição 3, transição 2, camada 2 e transição 1, camada 2 e até o rejeito. Então vamos considerar de uma camada número 1 a 6 camadas, certo? Só que a questão é o seguinte, eu tenho uma seção tipo que essas camadas têm que ficar, certo? Então vamos lá, eu vou voltar essa superfície aqui no modo 2D, porque acaba que influencia no processamento do computador. Eu vou dar um comando chamado SHA, dar Enter, selecionar 2D wireframe, ok? Então agora eu dou Plan e dou Enter, vou dar Plan e Enter. Então voltou para o modo 2D. Então vou explicar aqui melhor na seção. O que acontece? Pega uma seção aqui que engloba essas transições. Então vamos lá, eu tenho a transição aqui, transição 1, camada 1, transição 2, camada 1, transição 3, transição 2, camada 2, tenho aqui a transição 1, camada 2 e tenho aqui o rejeito, certo? Então o que acontece? Eu não tenho a seção tipo para mostrar aqui para vocês, mas posso garantir o seguinte, que devido à situação aqui do trabalho, essas camadas aqui, ó, ela não está contemplando pé e crista. Então, na hora de fazer o envelopamento da seção de 1 para 1, por exemplo, ela não está fechando. Entendeu? O que acontece? Deveria ter um ponto aqui que é existente, mais o pé para dar o corte 1 para 1. Vou demonstrar aqui de uma maneira melhor para vocês. É como se eu dasse uma inclinação de 1 para 1, 1 para 1. Vamos lá. Delete aqui. Digito PL 1 para 1.
Aqui está a minha inclinação, certo? Então, vou dar um copy aqui. Vou dar um mirror. Então aqui eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Então só para demonstrar para vocês aqui a situação dessa seção aqui. Ou seja, essas seções aqui, ela deveria estar chegando até a chegada do talude. Vou mostrar aqui para vocês aqui. Vamos lá. Um exemplo. Esse ponto aqui, a crista, ela deveria estar chegando aqui, certo? Então isso aqui, essa seção aqui é o existente lá na obra, certo? E eu preciso acertar ela para poder finalizar o processo de entrega dessas seções. Então o que eu vou fazer aqui? Para calcular esse volume, eu vou procurar um jeito de computar toda essa parte aqui, ó, essa seção aqui, ó, essa camada aqui, essa transição 1, camada 2, ela vai preencher toda essa área aqui até a chegada do talude. Por quê? A seção tipo, tem essa transição 1, camada 1, tem essa transição 2, camada 1, e ela envelopa toda essa transição 3. Ela envelopa toda essa transição 3, que é essa azulzinha aqui. E essa rosa aqui, essa transição 1, camada 2, ela preenche toda essa área aqui, ó. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque isso vai influenciar no volume. Então eu separei aqui, coloquei uma tabela de volume aqui no modo estático, para poder deixar esse valor aqui, ó, o resultado aqui, ó, 185,83 metros cúbicos de material. O que acontece? Nessa circunstância aqui, eu vou forçar essa superfície aqui, que é a transição 1, camada 1, transição 2, camada 1 e transição 3 e transição 2, camada 2, a uma superfície somente, para quando eu for utilizar essa transição 1, camada 2, ela vai obedecer, é obrigatório aqui, vai preencher essa área aqui. Então isso aqui é uma correção mínima que eu posso fazer para poder alterar. Ou outro jeito seria ter que trabalhar a superfície, teria que pegar os pontos de pé em cada transição. Ou seja, vamos mostrar aqui para vocês aqui um exemplo. Eu teria que pegar, por exemplo, essa transição aqui, por exemplo, aqui eu não estou vendo a crista, que é o pé. Então eu teria que encaixotar ela todinha aqui para poder dar esse corte de 1 para 1, que é o caimento do talude aqui. Ou seja, ele deveria estar assim. Deixa eu mostrar para vocês aqui como que ele deveria estar, essa seção. Então, obviamente isso influencia bastante aqui, dessa maneira aqui, quer ver? Isso aqui desce até aqui, ela continua e termina aqui. Ela envelopa junto com essa cinza, é o mesmo material da azul, e ela juntaria encaixotando aqui, sobrepondo, na verdade, envelopando essa azul, que é a transição 3. E isso aqui também da mesma maneira do lado esquerdo e do lado direito. E esse material aqui, ele envelopa, chega a ter o talude. Então, e esse rejeito aqui, ele chega a ter o talude também. O que acontece? Aqui, ó, pode ver essa grade aqui, significa que lá na área existente ainda não foi feito, entendeu? Porque se tivesse feito, esse material aqui teria chegado até o talude. Então vamos lá. Eu vou demonstrar para vocês aqui o que eu vou fazer. E vocês vão observar que vai ter uma alteração no valor de metro cúbico de material. Então o que acontece? Eu tenho essa superfície aqui, que é a minha malha de escavação, e tem as transições. Então primeiramente, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui na Tool Space, vou clicar com o botão direito, Create Surface. Vou colocar aqui junção.
das transições. Vou vir aqui na opção Style, que é o estilo, vou copiar aqui, vou criar aqui, ó, junção das transições. Vou vir em display, vou selecionar uma outra cor, colocar aqui um 104 aqui, um bordo 104. Com relação aos componentes type aqui, que é a curva de nível Major Corner e Minor Corner, que é intermediária e mestra, eu vou deixar essa cor mesmo. O que muda aqui para mim é somente a triangulação. Na verdade, eu vou colocar essa triangulação. Aqui já, na verdade, já tem um estilo aqui que foi criado. Eu vou deixar isso aqui, ó, junção da transição 1, transição 2, transição 3 e transição 2 camada 2, ok? Então beleza, eu vou dar um ok aqui. Tá aqui criada a minha aba na ToolSpace. Qual que é o próximo passo? O próximo passo vai ser pegar essas transições aqui, exceto, eu vou pegar aqui e mostrar aqui nas seções para vocês, ficou melhor. Vou pegar essa transição, vou pegar essa transição e essa transição. Eu vou juntar elas e obrigar essa transição 1 camada 2 a computar o material com ela, certo? Então o que acontece? Eu vou fazer isso aqui agora. Eu vou vir aqui em junção na minha ToolSpace, vou abrir um maisinho aqui, vou vir aqui em Edit, clique com o botão esquerdo em cima de Edit, depois o direito, Path Surface. Vou fazer o que agora? O que eu tinha falado há momentos atrás. Vou vir aqui na transição 1 camada 1, vou dar ok, vou selecionar a transição 1 camada 1, dar ok. Vou vir aqui novamente, clicar com o botão direito, Path Surface, vou vir em transição 2 camada 1, vou clicar em ok. Vou fazer o mesmo processo, vou clicar novamente com o botão direito, Path Surface, transição 3, já está selecionado, ok. Fazer o mesmo procedimento novamente, Path Surface, transição 2 camada 2. Então aqui eu tenho minha superfície, que ela vai estar abaixo aqui, oculta dessa primeira superfície, das camadas aqui, ela está toda unificada. Se eu pegar ela aqui e fazer, clicar em cima dela e dar Object View, eu vou observar aqui, ó. Então aqui eu juntei, tá vendo? A minha da transição 1 camada 1 até a transição 2 camada 2. Voltou certo, eu dei ESC. Vou dar aqui, eu vou fazer o mesmo procedimento, clicar com o botão direito, selecionar, clico com o botão direito, Object View, vem aqui na opção do Object View, SW Isométrico. Então tá aqui minha superfície, certo? Então agora qual que vai ser o próximo passo? Tá vendo aqui? Aqui alguns detalhes aqui que não contém aqui do talude de 1 para 1, que é aquilo que eu expliquei na sessão. Então eu teria que pegar isso aqui e trabalhar na malha. Só que nessa circunstância aqui dessa aula, eu estou mostrando como forçar a triangulação, preencher todo aquele vácuo que contém na seção, que obviamente irá influenciar no resultante final do volume em metros cúbicos, certo? Então beleza, agora o que eu vou fazer no próximo passo? Vou clicar com o botão direito em cima da junção das transições, certo? Uma vez já unificado, como superfície, transição 1 camada 1, transição 2 camada 1, transição 3, transição 2 camada 2, certo? Então agora eu vou clicar com o botão direito, vem Export Land XML, ok? Abrirá essa janelinha Export to Land XML, vou dar ok. Vim aqui na pastinha que eu criei como critério, vou colocar aqui aula 3.1, salvo. Então beleza. Agora o que eu vou fazer? Eu vou excluir essa superfície aqui, porque ela tem uma superfície solta, ela não tá integrada totalmente. Por quê? Porque se acontecer de eu acrescentar
por falta de atenção, alguma coisa assim, algum detalhe na superfície, nessa aqui, vai atrapalhar no meu volume. Então eu prefiro excluir ela aqui e exportar aquela superfície que eu já importar aquela superfície que eu já exportei, que foi aquela momentos atrás. Então eu vim aqui em Drawer, vim aqui na opção Insert, Lente XML, ou então eu posso fazer aqui direto. Vamos tentar aqui. Então eu vim aqui, clica em cima do Surface, Lente XML, tá aqui a aula 3 do 1, do Open, vai abrir essa janelinha, Import Lente XML, do OK, tá aqui, ó, a junção das transições. Se eu selecionar ela aqui, ó, ela veio até com um padrão diferente. Então o que eu posso fazer? Selecionar ela aqui, tá aqui, ó, para vocês observarem que ela tá igualzinha o que foi exportado, certo? Então qual que é o próximo passo? Eu vou vir aqui, clicar com o botão direito, Surface Properties, vou abrir essa janelinha, eu vou colocar aqui um estilo, a Surface Style. Eu vou vir aqui em Surface Styles para deixar ela conforme uma cor diferente, certo? Então o que acontece? Eu vou adicionar essa superfície agora nas minhas seções, então isso vai influenciar nas seções agora. Vou clicar, vou pegar aqui, ó, pegar uma seção que contém aqui, essa aqui por exemplo, vou clicar em cima dela com o botão esquerdo normal, vou vir aqui na opção da Ribbon, Sample More Sources, dou um maisinho aqui, tá aqui, ó, junção das transições. Então clique em cima dela aqui em junção das transições, adicionar. Então aqui tá a junção das transições. Eu vou vir aqui em estilo, vou selecionar aqui a junção junção transição 1, transição 2, transição 3 e aí por diante. Vou selecionar para deixar o estilo já estabelecido. Clique em OK. Agora vai carregar. Então estou aguardando o computador aqui processar a informação. Aqui, ó. Então tá aqui a minha superfície, que é essa aqui, ó. Então todas as seções contêm esse forçamento aqui. Esse pico aqui, ó, ele não é comum. Isso aqui deve ser algum problema quando foi unir. Isso é triângulo, vértice e tudo mais que tem que ser alterado. Mas o intuito da aula é mostrar para vocês que essa área aqui ela vai ser preenchida. Então aqui, ó, vou pegar outra aqui, tá vendo? Essa rosada aqui, então é o forçamento da unificação das transições, certo? Então beleza, então essa seção aqui para cima aqui, ó, que é a transição camada 2, ela tá solta, ela não foi jogada junto com essa superfície aqui, ou seja, essa superfície aqui é uma, essa aqui é outra, essa aqui é outra. E essas todas aqui, através dessa camada aqui, que essa transição ela foi unificada, que é a junção das transições, certo? Então qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo vai ser calcular esse material. Então eu vou vir aqui na barra Ribbon, Analyze, vou vir aqui em Computar Material, clique em cima uma vez com o botão esquerdo do mouse, vai abrir a Select a Sample Line Group, eu clico em OK. Aí o que acontece? Essa transição 1 aqui, camada 2, eu vou ter que excluir ela. Por quê? Porque antes eu estava pegando essa transição aqui menos essa, e agora eu vou pegar essa total aqui e menos essa, que vai forçar o preenchimento aqui. Ou seja, visivelmente vai melhorar obviamente a seção, mas alguns erros como esse aqui, ó, da aresta aqui, infelizmente teria que fazer ou na mão ou de uma outra maneira com trabalho na superfície, mas eu estou mostrando para vocês aqui uma situação que vai ser melhorada, certo? Então agora qual vai ser o próximo passo? Vou vir aqui novamente na opção Analyze, vim aqui na opção Computer Material, clico em OK, vou vir aqui e vou excluir, seleciono aqui a transição 1, vou copiar aqui o nome aqui, transição 1 camada 2, e vou apagar no xizinho aqui.
Então o computador vai processar. Eu vou excluir essa camada, essa transição 1, camada 2. Então beleza, excluiu, certo? Então agora eu vou dar apply. Vou dar apply. E agora eu vou adicionar toda aquela superfície da transição 1, transição 2, camada 1, transição 3 e transição 2, camada 2, menos a transição 1, camada 2. Então como que eu vou fazer isso? Aqui no Edit Material List mesmo, eu vim aqui em Import Another Criteria, clico uma vez com o botão esquerdo, seleciono aqui OK, com corte aterro. Então eu vou vir aqui pegar a junção das transições menos a minha transição 1, camada 2, certo? Quando eu fizer isso, selecionar aqui ele automaticamente vai selecionar todas aqui, as duas aqui, datum e EG, certo? Então dou OK, o computador vai processar e a partir desse momento ele vai corrigir algumas seções. Então tá aqui, ó, ele fez algumas correções aqui, ó. Eu vou melhorar isso aqui de outra maneira. O que acontece? Essa achura aqui não tá dando para ter uma noção melhor. Então eu vou voltar lá, vou aqui na Analyze, clica aqui novamente, computa o material, OK. Dou um duplo clique aqui em cima, vou dar Ctrl V porque eu já tinha copiado. Então aqui, transição 1, camada 2. Agora, pessoal, o que eu vou fazer? Não é aterro que a gente está trabalhando? Eu vou vir aqui, ó, no estilo Shape Style. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer aqui, ó, escolher aqui transição 1, camada 2, certo? Dou OK. Então aqui, ó, vocês observaram que deu uma melhorada? Isso vai influenciar, obviamente, no resultado do volume. O que acontece? Algumas áreas aqui, ó, que ela não foi trabalhada em campo. Então, significa que realmente não tem. Então, vou pegar outra seção aqui, por exemplo. Que tem aqui, ó, essa aqui, tá vendo? Então, aqui foi preenchido. Com o decorrer dos trabalhos, eles vão finalizar até a chegada do talude aqui, ó. Mas o certo é chegar até o talude e esse aqui está próximo do 1 para 1. Ela vai ter que envelopar toda essa camada aqui cinza, ela é igual à da azul. Então vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Deu uma melhorada, então isso vai influenciar no volume. E muito, viu, pessoal? Você pode ter certeza que vai influenciar muito. Então é muito importante ficar atento a essa questão de seções e de volume, porque é o trabalho executado, né, durante o período que pós a finalização do trabalho é feita a medição. Tem que ficar muito atento a isso aí, certo? Então aqui deu para vocês observarem que as seções ela deu um preenchimento aqui. Aí tem essas arestas aqui, ó, que tem como ser corrigido, só que dá muito trabalho. Eu teria que mexer ou na superfície ou colocar a seção estática, que não é o intuito da aula. O intuito da aula é só mostrar para vocês aqui que dá para dar uma melhorada, certo? Então qual que é o próximo passo? O próximo passo é o seguinte: tirar a tabela de volume. Então eu venho aqui, ó, em Total Volume Table, clico aqui, abre essa janelinha aqui, ó, Create Total Volume. Eu vou fazer o que? Eu vou desmarcar esse Split Table. Esse Split Table, o que acontece? Ele automaticamente aqui, ó, no Maximus Rows per Table, ele cria a quantidade de células da tabelinha. Então eu prefiro automaticamente. Então eu vou escolher aqui transição 1, camada 2, certo? Vou vir aqui em Table Style, vou escolher aqui, ó, transição 1, camada 2, onde está aqui, ó, certo? Aqui eu posso dinâmico ou estático. Nesse caso aqui eu vou deixar como tá, não vai fazer diferença. Estático é quando é para deixar ele, o valor não muda. Se você chegar a mudar algum valor na superfície e tudo mais, ela não muda. Que é o caso daquela tabela lá que eu mostrei para vocês, os 185, alguma coisa metros cúbicos, certo? Então o dinâmico altera automaticamente. Então eu dou OK. Vou selecionar aqui embaixo aqui.
Então, qual que era o valor anterior? 185,83, certo? Olha o valor agora, 995,41 metros cúbicos, ou seja, pessoal, quase 800, praticamente 800 metros cúbicos de diferença, 700 e alguma coisa, certo? Então, pessoal, é muito importante ficar atento a isso, a essa questão. Tem que saber perfeitamente a questão da o que é exatamente o projeto, para poder, quando for fazer essa análise de medição, saber exatamente como é que vai ficar, porque isso influencia muito no resultado do processo de medição que é feito pagamento para as empresas que executam o trabalho, certo? Então é isso, pessoal. Olha, muito obrigado pela atenção. Eu vim aqui mais uma vez compartilhar informação, que eu acho que através do compartilhamento de informação e de troca de conhecimento, a gente está a todo momento adquirindo experiência e, obviamente, aprendendo a todo momento, certo? Muito obrigado e até a próxima.